Bom, gente, esse artigo fala sobre a dieta materna à base de plantas durante a gestação e os resultados na gravidez. Os autores começam falando que as dietas vegetarianas e veganas, elas estão se tornando cada vez mais populares em todo o mundo, principalmente entre os adultos jovens, e eles trazem esse dado de que nos Estados Unidos, 3,3% da população era vegetariana no momento do estudo, e entre eles quase metade era vegana. Ainda nos Estados Unidos, eles falam que aproximadamente 6% dos jovens adultos entre 18 e 34 anos são vegetarianos ou veganos, e também trazem esse dado de Israel, de que 6,4% das pessoas se identificaram como vegetarianas ou veganas e que a maior parte delas está presente entre as mulheres. Eles falam que, apesar dessa alta prevalência desses tipos de dieta entre as mulheres em idade reprodutiva, ainda existem poucas evidências sobre o efeito dessas dietas nos resultados da gravidez. E aí eles trazem uns estudos de que a dieta vegetariana foi associada ao risco aumentado de baixo peso ao nascer de bebês entre mulheres de origem asiática e que também foi associada ao menor risco de ganho de peso excessivo na gravidez. O objetivo dos autores foi investigar a associação de dietas veganas e vegetarianas durante a gravidez e as complicações obstétricas com foco no crescimento fetal. Foi uma pesquisa retrospectiva baseada na web entre março e agosto de 2017, e eles elegeram as mulheres a partir de 18 anos que deram à luz durante os 4 anos anteriores à inscrição no estudo. E excluíram as mulheres que tinham hipertensão e diabetes pré-gestacional, doença inflamatória intestinal, estados hipercoaguláveis e gestações de múltiplos. Tudo isso para evitar comorbidades maternas importantes que pudessem afetar o desfecho da gravidez. Como eles disponibilizaram um questionário na internet, eles pediram algumas informações sobre a dieta durante a gravidez, qual era o tipo. Eles colocaram também um mini questionário de frequência alimentar para poder classificar se era onívora, vegetariana ou vegana. No próximo slide eu vou mostrar como eles fizeram essa classificação. Perguntaram também sobre o uso de medicamentos e suplementos durante a gravidez, alguns dados socioeconômicos e quais foram os resultados da gravidez. Então, o sexo do bebê, qual foi o peso pré-gestacional e o peso ao final da gravidez da mãe, com quantas semanas ocorreu o parto, qual foi o tipo de parto, qual foi o peso e a estatura do bebê ao nascer, e se essas mulheres tiveram algum problema de saúde durante a gravidez. Eles classificaram as mulheres onívoras de acordo com o consumo de ovos e laticínios a qualquer momento e consumo de carne, frango ou peixe uma vez por mês ou mais. As vegetarianas, aquelas que tinham consumo de carne, frango ou peixe uma vez por mês ou menos, e consumo de ovos e laticínios uma vez por mês ou mais. E veganas, aquelas que tinham consumo de carne, frango, peixe, laticínios ou ovos uma vez por mês ou menos. Então, tiveram no final do estudo 1.419 mulheres incluídas, e a maior parte delas era onívora, seguido das veganas e das vegetarianas. Teve uma diferença entre os grupos em relação à idade materna e ao IMC pré-gestacional, que nas mulheres vegetarianas e veganas foi menor do que nas mulheres onívoras, mas, mesmo assim, elas ainda estavam dentro da categoria de eutrofia. Em relação aos resultados maternos, o ganho de peso durante a gravidez e o ganho de peso excessivo foi menor nos grupos das veganas e das vegetarianas. Eles também fizeram uma análise a partir de vários fatores. Então, nessa daqui, eles controlaram a idade materna, as semanas de nascimento, tabagismo e diabetes gestacional, e viram que o risco de ganho de peso excessivo
foi menor no grupo das veganas e das vegetarianas, em comparação com as onívoras, e que, em relação à presença de diabetes gestacional, teve apenas uma tendência de chance reduzida entre as mulheres do grupo vegano, em comparação com o grupo das onívoras, e não teve relação com as vegetarianas. Já em relação aos resultados fetais, teve uma maior proporção de recém-nascidos do sexo masculino no grupo vegetariano. O percentil médio do peso ao nascer dos bebês das mulheres veganas foi menor do que das onívoras, e a dieta materna não foi associada ao risco de parto prematuro ou baixo peso ao nascer, e teve uma proporção diferente de bebês pequenos para a idade gestacional entre os grupos veganos e onívoros. Também fizeram uma análise a partir de vários fatores, e nesse daqui eles consideraram tabagismo, idade materna e presença de diabetes gestacional, e viram que a dieta vegana foi associada a maior risco de bebês pequenos para a idade gestacional, em comparação com o grupo onívoro, e que a dieta vegetariana não foi associada ao risco de bebês pequenos ou grandes para a idade gestacional. Eles falam que a dieta vegana, então, foi associada ao menor risco de ganho de peso excessivo durante a gestação, mas também a um risco aumentado de bebês pequenos para a idade gestacional e a um menor percentual de peso ao nascer. E que a dieta vegetariana materna foi associada ao menor risco de ganho de peso excessivo, e que esse ganho de peso excessivo pode ser explicado pela composição diferente de cada tipo de dieta e também pelo IMC pré-gestacional, que era menor entre os grupos das mulheres veganas e vegetarianas. A dieta vegana também foi associada a uma tendência menor ao risco de diabetes gestacional, em comparação aos onívoros, e não teve nenhuma associação no grupo vegetariano. E aí eles ressaltam novamente de que uma dieta baseada em vegetais, frutas, grãos e leguminosas contém fibras dietéticas que vão auxiliar na regulação da glicose e retardar a absorção de carboidratos, que pode reduzir o risco de diabetes. Outro achado importante foi o risco aumentado de bebês pequenos para a idade gestacional e um menor percentual de peso ao nascer em mulheres veganas em comparação com as onívoras, e que esse risco de bebês pequenos para a idade gestacional pode ser atribuído ao IMC pré-gestacional, já que as mulheres veganas estavam mais propensas a estar abaixo do peso do que as vegetarianas e as onívoras. E que o IMC pré-gestacional mais baixo também é um fator de risco para esses bebês nascerem pequenos. Eles falam das limitações do estudo, que os dados são autorreferidos, então dependem da memória das participantes, que o grupo vegetariano era menor, então pode ser por isso que a precisão das estimativas nessa população foi reduzida, e que não houveram perguntas sobre a prática de atividade física, o que poderia ser um fator protetor contra a diabetes gestacional e o ganho de peso excessivo. Eles concluem dizendo que o estudo mostrou que evitar produtos de origem animal estava associado a um risco aumentado de bebês pequenos para a idade gestacional e menor percentil de peso ao nascer, mas também há um risco reduzido de ganho de peso excessivo, e que ainda são necessários mais estudos para definir melhor os subgrupos de risco e também para explorar o possível efeito dessas intervenções dietéticas. Foi isso. Isso é mais curtinho. Isa, parabéns, Isabel. Sim, ele é mais direto, né, porque daí respondeu uma única coisa ali, né, uma única pergunta com um artigo original, e mesmo assim, né, então, enquanto o outro ali, ele tem os prós e os contras, esse também, né, então ele vai lá e fala, olha, tem menos ganho de peso excessivo, mas pode ter mais risco da criança nascer pequena, né, e aí, como mediar isso, né, talvez seja a resposta lá do outro que traga, né, assim, se eu fizer será o planejamento adequado, eu consigo ainda reduzir o risco dessa criança nascer pequena e manter esse efeito bom de não ter ganho de peso excessivo, né, e chegar no limiar ótimo ali.
Então, legal esse trabalho, Isabel, e na verdade a gente trouxe porque o N é grande, né? N de 1000, né? Mais de 1000. Número 2, ele é mais recente ainda que a revisão, né, anterior, né? E me traz, né, o resultado desse trabalho, né, que sugiere, né, que os nenés nacidos de veganas, né, son de menor peso, né, mas não assim, fora disso, né, não existe algum tipo de doença, né, assim, per se mesmo, né, é peso, né. Agora, o que acontece? Qual é a observação que há 20 anos, 30 anos, quando apareceram os primeiros estudos sobre crescimento em crianças vegetarianas, né? Apareceram algunos estudos, principalmente en Europa, observaron que el padrón de crecimiento de las crianças vegetarianas, así como un geral, ¿no? Como un geral, sugería que el padrón era más lento que las crianças onívoras, era más lento. O sea, en cierto momento, él era de menor tamaño, na mesma idade que a criança onívora. Só que este crecimiento, no, el resultado final es que en otro momento, ¿né? A criança atinge o mesmo tamanho que outra criança. Ou seja, ele é mais lento o crescimento. Não é que ele vai ficar com um crescimento diminuído, menor, mais baixo. O que acontece é que ele é mais lento e chega um momento em que se nivela, né? Isto foi uma observação, né? Das crianças, do padrão de crescimento das crianças. Esse achado, esse comportamento, pode levar a, não a especular, mas a hipotetizar que pode ser que estados fisiológicos, né, se desenvolvan a un ritmo diferente con as crianças vegetarianas que as crianças adultas, né? Perdão, crianças onívoras, né? Pode ser, né? O mesmo poderia estar acontecendo, né, a nível de gravidez, né? De repente, crianças vegetarianas, né, relacionadas ao IMC da madre, né, porque as madres são mais magras, né, pode ser que as crianças, de uma maneira natural, fisiológica, normal, sejam também mais, digamos assim, mais light, né, menores pesos. Sem isto, traduzir uma condição de doença ou condição de risco. Isto é uma hipótese, né? Isto é uma hipótese. Eu acho que esse ponto a gente tem, porque esse trabalho desses autores, o que estão mostrando em 1.400 pessoas, encontraram isso. Eles não conseguem responder mais, eles não encontraram que as crianças, né, ficaram doentes, simplesmente que são menor peso, né, das veganas. E isso associado ao IMC. Né? Então, o que eu quero colocar a ideia desse trabalho é que não será que esse resultado está expressando, né, está querendo expressar, né, uma condição normal, natural, fisiológica dos veganos, assim como, né, no crescimento, assim como nos adultos vegetarianos, quanto mais tempo são vegetarianos, a pressão arterial é menor, sistólica e diastólica, assim como o colesterol total, LDL, a atividade de inúmeros células, né? Então, a fisiologia e a bioquímica, o ritmo desta fisiologia dos indivíduos adultos vegetarianos já está comprovadamente, né, que é diferente, né, dos onívoros adultos, né? Então, o que eu quero dizer é, não será que podemos estar assistindo, né, os resultados, né, de condições fisiológicas, né, naturais, né, normais das mulheres vegetarianas, das madres vegetarianas e madres veganas, né? Essa é a pergunta que queria colocar. Perfeito, acho que essa reflexão é muito interessante, né? Porque daí, partindo das referências tradicionais, vai ser classificado como baixo peso, mas não significa que é algo ruim, né? Não significa que vai ter um desfecho em saúde ruim, e às vezes até se fosse acompanhado
em longo prazo, né? Porque daí a gente até poderia pensar assim, mas tem estudos com crianças que nasceram baixo peso e como elas se desenvolveram ao longo da vida, mas não nesse contexto, né? Não que sejam de mães que seguiram um padrão alimentar vegetariano, né? Porque até tem algumas relações que mostram que nascer com baixo peso aumenta a chance da criança ganhar peso excessivamente na vida e desenvolver doença crônica. Mas isso, de novo, né, sempre fica naquele mundo que veio de padrões onívoros, né? A gente não consegue fazer o estudo isolando ali, olhando a longo prazo, uma coorte, como que vai ser a vida dessa criança, né? Acho que uma hora a gente vai conseguir. Sendo otimista. A Thaís perguntou aqui se eles não subdividiram o grupo das vegetarianas, e não. Eles só classificaram as vegetarianas como aquelas que tinham consumo de carne, frango e peixe uma vez por mês ou menos, e ovos e laticínios uma vez por mês ou mais. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo, eles não dividiram. No lacto, estrito, nada. Muito provavelmente, assim, a gente pode imaginar que mesmo no N grande, esses subgrupinhos, eles ficam muito menores, né? E aí acaba perdendo representatividade, difícil de separar e olhar qualquer achado ali com poder estatístico, né? Nos números menores, acabam dividindo. Legal, muito obrigada, Isabela.